Os números apresentados ontem pelo MDIC mostram a força do agronegócio brasileiro. Eu vou pedir para colocar a primeira tela, você vê a carne bovina, 8.100 toneladas por dia, ou seja, isso é carne bovina congelada, que é o principal produto. Se nós olharmos até agora, os 14 dias úteis, nós temos 112 mil toneladas. Nós temos 5 dias úteis ainda nessa semana até o fechamento do mês de setembro. Mais 40 mil, estamos falando em 152 mil toneladas de carne bovina congelada. Isso vai ser o recorde. O Brasil, mês passado, bateu o recorde com 144.400. Esse mês tende a bater novamente o recorde, chegando a 152 mil toneladas de carne bovina congelada. Isso representa 44%, olha o detalhe, 44% acima de setembro de 2017. Esse é um dos principais fatores, porque está havendo uma recuperação dos preços do boi em todo o território nacional. O próximo, vamos falar sobre frango. O frango foi um dos animais, uma carne que mais sofreu desde o ano passado, com aquelas operações, com aquelas carne, com as besteiras que falaram, que usava papel, etc. Isso, e para completar esse ano com o problema da salmonelose. O principal exportador do Brasil, que é a BR Foods, teve 20 frigoríficos embargados pela União Europeia. Isso repercute mal no mercado internacional. Isso faz com que as carnes cheguem nos portos, especialmente nos portos europeus, Rotterdam, e fiquem paradas, ou tem que fazer análise de fazer amostragem em 10%, em 5% dos contêineres, por questão daquele problema da falta de confiança na questão da segurança sanitária brasileira, o que não é verdade. A nossa carne passa com méritos em todas as análises que tem, porém, a propaganda dos lobbies contra o Brasil pesa muito. A próxima tela, vamos falar sobre suíno. O suíno que está crescendo em relação ao ano passado, 5%. Qual é o grande problema da carne suína? O principal comprador era a Rússia. A Rússia importava 32% a 35% da carne suína brasileira. Faz mais de um ano que ela embargou. Havia promessa que passou o ano e ia abrir, e quando chegasse a Copa ia abrir, quem ia abrir nada? Está lá, fechado. A sorte do Brasil, a sorte dos suinocultores é que a China está com um problema de saúde no rebanho suíno dela, está brigando com os Estados Unidos na questão tarifária, abriu um espaço para a carne brasileira. Nós estamos ocupando esse espaço, esse crescimento que está na carne suína, 2.800 toneladas dia, basicamente em relação ao mercado chinês e também para Hong Kong alguma coisa. Em alguns países que nós estamos começando a vender, como o caso do Japão, tem uma perspectiva muito boa. A nossa carne é boa, a nossa carne é barata, a nossa carne é saudável, nós temos tudo para dar certo. O que falta é que a gente tenha uma briga mais forte lá fora e que volte a ter confiança no sistema sanitário brasileiro. Próxima. Milho. Milho, em relação ao ano passado, a queda é muito grande do milho. O grande problema do milho é que é um produto barato. Ele vale $177 no porto, alguma coisa por volta de $10 no armazém do porto. $10 no armazém do porto, pega o dólar de hoje, 4,080, é R$40,80. Porém, para você chegar com esse milho do Mato Grosso, você paga mais de R$25 se for levar para Santos ou Paranaguá. Aí inviabiliza. Então, o grande problema nosso hoje é a questão da logística, que com esse tabelamento de frete, com a extrema dependência de caminhões, pela má qualidade das estradas, essa é a tempestade perfeita e atrapalha o mercado de milho. Nós vamos chegar no fim do ano com um estoque de passagem alto e isso deve ser uma barreira, deve ser uma âncora para o preço no próximo ano, com certeza absoluta. Vamos lá? Essa sim, soja é campeã absoluta. Nós estamos 228 mil toneladas dia. Se nós pegarmos 5 dias e mantivermos essa média, nós estamos falando em 4 milhões de toneladas. Soma com os quase 66 que já foi exportada, nós estamos falando em 70 milhões de toneladas de soja. Ou seja, aquilo que o USDA falava, que o Brasil pode chegar até 75 milhões, é possível que aconteça. 70 milhões de toneladas exportadas, 75, mais 40 milhões de mercado interno, que é consumo no Brasil, 40, 42 milhões, nós vamos chegar em fim de dezembro, varrendo o armazém para pegar o restinho de grão que tem. Ou seja, o estoque de passagem da soja vai ser muito baixo. Como está chovendo hoje no Mato Grosso do Sul, chovendo no Paraná, voltou a chover no Mato Grosso,
possivelmente na primeira quinzena de janeiro já haja oferta de soja para atender a demanda. Porém, lembrando sempre, nós vamos chegar com estoques muito baixos. E é o trabalho de vocês, do senhor e da senhora que fazem o trabalho no dia a dia, esses números são importantes, são os que dão segurança na balança comercial brasileira. Para fechar, uma nota que saiu essa semana a respeito da Austrália. A Austrália deve abater 7 milhões e 200 mil cabeças, um país que tem problemas homéricos, secas, deserto, porém tem gente extremamente competente, tem governo competente, tem uma união da classe dos pecuaristas na Austrália. Eles têm uma associação chamada Meat Livestock Association, MLA, que ela congrega toda a cadeia, governo, pecuarista, frigorífico, exportadores, trade, e fazem um trabalho excepcional com a carne australiana. 69% a 70% da carne produzida na Austrália é exportada. Até que no Brasil você encontra picanha, no Nordeste você encontra picanha produzida na Austrália. Quando você vai num supermercado na Europa, você encontra a bandeirinha da Austrália nos balcões de carne, ou seja, eles vendem qualidade, eles vendem preço, eles disputam com o Brasil na China, não em quantidade. O Brasil, em quantidade, é covardia. Nossos pecuaristas são extremamente competentes, produzem um volume significativo de carne, mas na qualidade eles ganham da gente. Nós temos que olhar o exemplo da Austrália, copiar o exemplo em todos os aspectos, de governo, de país, como é que se elege gente competente, etc., etc., mas principalmente na questão da pecuária. Envolver a cadeia da pecuária junto, como eles fazem na Austrália. Na hora do pega para capar, todo mundo trabalha junto. Tem brigas internas? Deve ter, com os frigoríficos, deve ter, mas na hora que para vender a marca Austrália lá fora, em outros países, eles estão juntos. Parabéns para a Austrália. E que esse exemplo da Austrália a gente possa contaminar a pecuária brasileira, que nós possamos copiar o que eles fazem de bom, porque o futuro do mundo, o Brasil, indiscutivelmente vai ser o grande fornecedor, vai se confirmar como grande fornecedor, seja de carne vermelha, seja de carne branca, suíno, peixe produzido em cativeiro, frango, etc., porque nós temos gente, nós temos clima, nós temos água, nós temos tudo. Falta governo apenas.